Boa tarde a todos e a todas. Peço que o público tome assento para que a gente possa começar nossa segunda parte do segundo dia da primeira Conferência Internacional de Integridade da Informação. Neste momento, nós vamos convidar o senhor Rodrigo Marcelino, gerente do projeto Baobá, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Por favor. Neste momento, o Rodrigo vai apresentar o projeto para todos vocês. Bom, enquanto isso, boa tarde a todos e todas. Como Milena falou, eu sou Rodrigo Marcelino, gerente de projetos do IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Vou consumir só um pouquinho do tempo de vocês para partirmos imediatamente para a próxima mesa, porque os debates estão muito interessantes. No ano passado, o IBICT, por sua trajetória, por ser a única instituição do Ministério da Ciência e Tecnologia responsável por construir a infraestrutura informacional para a ciência brasileira, foi provocado a apresentar um projeto ao Fundo de Direitos Difusos, alocado no Ministério da Justiça, sobre o combate à desinformação nas plataformas de mídia social, de mídias sociais. Naquela ocasião, algumas das pessoas aqui presentes que eu apresentarei na sequência, participamos da redação do projeto, que foi apresentado ao Conselho do Fundo em agosto e aprovado em 26 de outubro do ano passado. O projeto se chama Plataforma Multidisciplinar de Escuta Social Digital, Combate à Desinformação e Promoção aos Direitos Difusos. Internamente, nós denominamos o projeto como Projeto Baobá. Tá? Ao projeto estão vinculados alguns dos pesquisadores que estão aqui como organizadores dessa conferência, desse seminário internacional, o professor Josi, o professor Marcos Schneider, o professor Arthur Bezerra. Estou esquecendo de alguém que está presente, Marco? E Marcos Vinícius, Bianca, a Ana, também são pesquisadores do projeto. Bom, o projeto de pesquisa foi aprovado, como eu mencionei anteriormente, pelo Fundo de Direitos Difusos, do MJ. Bom, e esse projeto ele tem como objetivo principal a garantia dos direitos difusos e coletivos na sociedade brasileira, como já temos debatido aqui, e é de conhecimento notório, pelo menos para a parcela mais crítica, né, da sociedade brasileira, as plataformas de mídia social têm sido vetores de difusão de discurso de ódio, vetores de erosão de direitos, e é importante a gente entender o que denominamos de já avançamos um pouco em relação a essa, até por formulação de Júlia, mas avançamos que estava aqui presente ontem também compondo uma das mesas, o que denominávamos anteriormente como ecossistema de desinformação. Hoje a gente já tem tratado como um ecossistema informacional no interior do qual se processam ações de desinformação, atingindo aos direitos difusos. O eixo temático, o Fundo de Direitos Difusos apresenta 5 eixos possíveis para apresentação de propostas: direito do consumidor, meio ambiente, cultura. O eixo que nós escolhemos é o 5º, que trata especificamente dos sub-eixos: igualdade racial, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, proteção e inclusão de vulneráveis, acessibilidade e inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social, igualdade de gênero, prevenção e combate à violência contra a mulher, projeto de natureza trabalhista e patrimônio público e probidade administrativa. Bom, aqui a gente tem um modelo de como o projeto de pesquisa está organizado. Aqui no canto direito nós temos o Fundo de Direitos Difusos, a Rede Minerva, que integra 3 ações básicas do IBICT, que vem fazendo o enfrentamento do IBICT, ou organizadas em parceria com outras instituições, que se chama Rede Minerva. A rede é composta por esse projeto, o Projeto Baobá, um projeto cujo nome mais enxuto se chama DNA, que é a Detecção de Narrativas Antivacinas,
cujo um dos parceiros está aqui, vai participar de uma das mesas à tarde, o Edgar, representante da SVSA, do Ministério da Saúde. E a outra iniciativa é o Poliedro de Pesquisa, que é uma espécie de consórcio de instituições de pesquisa e fomento à pesquisa, que objetiva fazer, por meio de editais e parceria e acordos de cooperação, o enfrentamento à desinformação na perspectiva da ciência brasileira. E aí esse consórcio reúne o IBICT, a CAPES, o CNPq, o IPEA e a FINEP. Tá? E aqui desse lado nós temos projetos específicos ligados ao nosso projeto. Nós temos a participação de entes públicos que podem, como já estamos celebrando com alguns, participar de demandas para coletas específicas e ter acesso a relatórios produzidos pelo projeto. Já foi produzido um indexador, né, que vai pegar os dados que são armazenados no sistema computacional que está sendo construído pelo GT, novamente do Josir, que está aqui presente, pela infraestrutura computacional, vai indexar esses dados, disponibilizando-os para pesquisa em todo o país, a partir de acordos de cooperação técnica, via uma API que vai ser produzida pelo projeto. Vou tentar caminhar um pouco mais rápido. Bom, nós temos, do ponto de vista da organização interna da pesquisa, 5 grupos de trabalho em pesquisa, sendo um deles o grupo de GT de gestão, que está aqui representado pelas co-redatoras do projeto, a Graziella e a Larissa, e também pela Tainá, que é analista de projetos responsável por esse projeto. A Grazi acompanha o projeto, o Poliedro, né, esse consórcio de instituições de pesquisa. A Larissa acompanha o DNA, o projeto em parceria com a SVSA, e a Tainá é analista de projetos do Baobá. Temos também o GT de Teoria e Métodos, que está aqui representado por essa equipe que eu apresentei anteriormente, cujos pontos focais são o professor Marcos Schneider, o professor Arthur Bezerra e a Ana Regina. O GT de Dados, cuja representante é a Júlia Tucci, que falou ontem, o GT de Infraestruturas, cujo focal é o Josir, e o GT de Aplicações, que hoje não tem um representante aqui. Bom, do ponto de vista da colaboração externas, tem as instituições que eu já mencionei aqui, não vou me deter nisso. E o projeto hoje, por conta dessa nossa experiência de 1 ano, ele está em fase de remodelagem. Mas, por enquanto, na versão que foi aprovada junto ao Fundo de Direito Difuso, o projeto tem 5 metas, 12 etapas e 19 resultados. A Rede Minerva tem aqui uma breve apresentação. Eu sugiro a quem se interessar que acesse ali o nosso site, www.minerva.ibict.br, e aí pode se atualizar das demais iniciativas que o IBICT está implementando. Queria agradecer esse momento, dizer que o IBICT está aberto a parcerias, a colaborações. Tainá, eu não vou me recordar agora do nosso e-mail que nós fizemos na época da POC. Você se recorda? Também não, né? Difusão, é porque o nome do projeto era outro até aquela ocasião. Eu fico devendo isso, passo para o Marco, e, de repente, a gente pode ter um anúncio desse e-mail, caso alguém queira nos contatar. Muito obrigado, e boa tarde, boa conferência. Obrigada, Rodrigo. E essa apresentação do Rodrigo sobre o projeto Baobá faz todo sentido neste momento do evento, porque a nossa próxima conferência com o tema Desinformação e Direitos Difusos será conduzida por 2 pesquisadores do projeto Baobá. Então, para isso, nós convidamos o senhor Marcos Vinícius Giraldes, servidor público da Fiocruz e pesquisador do projeto Baobá. E, para mediação, nós convidamos a senhora Bianca Lopes, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e também pesquisadora do projeto Baobá. Bom, boa tarde a todos, todas, todes. Vou iniciar aqui, já passando a palavra para o meu colega Marcos Giraldes. Eu vou pedir licença para também, ao invés de ficar aqui em pé, eu fico mais confortável sentada, então eu vou ficar aqui ao lado dele. E vamos começar, né? À vontade.
Boa tarde a vocês aqui presentes. Saudações às companheiras e aos companheiros do Projeto Baobá, em especial a Bianca Lopes, que me faz companhia aqui nesta mesa, e a Marco Schneider, que inicialmente me convidou para participar aqui da conferência. O tema do nosso debate é desinformação e direitos difusos. Eu trouxe aqui esse slide e com 3 questões, né, que eu pretendo colocar assim, ao longo da apresentação. E já peço desculpa para vocês, assim, que eu só trouxe esse slide mesmo e não vou fazer uma... E não é nem porque eu acho melhor, não vou fazer da necessidade uma virtude. Apesar de estar como pesquisador nesse projeto do IBICT, que é um órgão de ciência e tecnologia, e na Fiocruz eu trabalho atualmente num órgão de desenvolvimento tecnológico. Eu, do ponto de vista da minha vida pessoal, profissional, sou alguém pouco tecnológico, então me sinto mais à vontade no método tradicional. Eu trouxe até um texto assim já quase todo pronto, se depois for acontecer alguma publicação, eu vou disponibilizar para vocês, e trouxe aqui como um roteiro para não esquecer de alguns pontos. Sobre o tema, assim, desinformação e direitos difusos... antes, falando da minha formação, eu sou jurista de formação. A minha área principal é teoria do Estado e direito constitucional, e já venho há alguns anos estudando fascismos, a relação entre capitalismo e ditaduras, e o fenômeno das extremas-direitas numa perspectiva histórica e numa perspectiva de movimentos de regressão, de supressão de direitos anteriormente conquistados, ou de impedir a emergência de novos direitos. O tema hoje aqui é desinformação e direitos difusos. E aí, para alinhar o vocabulário, eu não sei se tem mais algum jurista ou advogado aqui hoje presente, assim, para dizer que direito difuso é uma expressão que a gente tem que interpretar num sentido amplo. Se a gente for considerar direitos difusos de um ponto de vista restrito, né, é uma figura que está mais ligado ao direito processual, não é? Ou seja, sobre quem é o titular de uma determinada ação, né? E aí nisso vai ter uma diferenciação entre direitos difusos e direitos coletivos do ponto de vista meramente da titularidade da ação. Isso o Código de Defesa do Consumidor estabelece isso, a doutrina jurídica já havia estabelecido antes. Isso foi, a partir do Código de Defesa do Consumidor, modificou a lei da ação civil pública para estabelecer também essa definição, mas ela é uma definição meramente processual, não é? Do ponto de vista do direito substantivo, do direito material, quer dizer, das regras que regulam a convivência humana, quer dizer, os direitos subjetivos, as expressões, direitos difusos e direitos coletivos, eles são intercambiáveis entre si. Do ponto de vista processual, não. Do ponto de vista processual, se quem tem, a grosso modo, se quem exerce a titularidade da ação em nome da coletividade é o Ministério Público, a Defensoria, vai se falar em direitos difusos. Se é a coletividade por si mesma, né, através de uma associação, quer dizer, a coletividade que se representa, é direito coletivo. Mas, do ponto de vista de direito material, direitos coletivos e difusos são a mesma coisa. A própria legislação, lá, na Lei da Ação Civil Pública, vai falar em interesses difusos e coletivos. A Constituição Federal não estabelece a diferença, fala em direitos difusos e coletivos, e na apresentação do projeto, os termos ficaram lado a lado, como sinônimos ou como complementares. Quer dizer, o nosso projeto ele trata da relação de desinformação com esses direitos de coletividades, né, das coletividades nacionais ou de grupos vulneráveis. A Constituição ela vai estabelecer, sim, ela vai mencionar como categorias diferentes direitos sociais e direitos coletivos. Mas mesmo essa diferença, ela deve ser considerada em parte aparente ou formal. Isso porque todo direito individual ele é direito individual numa sociedade. Quer dizer, uma Constituição não é só um texto
normativo, se a Constituição ela é mais do que um texto normativo, quer dizer, não é um texto de uma ditadura, ela tem alguma efetividade, alguma concretude, essa Constituição ela é uma relação social, uma relação jurídica. Então, os direitos sociais estão inseridos nesse conjunto. Então, direitos individuais são sempre direitos numa coletividade. Isso vale para os direitos inseridos na Constituição, que são de todos, ou, por exemplo, quando alguém ingressa numa associação, um sindicato, um movimento social, uma agremiação social ou cultural, tem lá o direito individual de ingresso e tem o direito daquela coletividade. Eles acabam, né, estando imbricados. Então, só fazendo esse parênteses em termos de vocabulário, e não para dizer que é irrelevante a gente trazer essa menção a direitos da coletividade. Porque essa desinformação, essa relação de desinformação é numa quadra histórica concreta, né, num tempo histórico concreto, e num tempo-espaço nacional aqui, de uma onda política de desinformação, de uma onda que é politicamente motivada, que ela tem campo ideológico, é um campo da direita reacionária, da extrema-direita, e que é voltada, embora ela seja voltada para a supressão de vários direitos, para direitos individuais e também para direitos de coletividades, essas ondas reacionárias de supressão de direitos ao longo da história, como foram os fascismos, como foram as ditaduras militares, como é o neoliberalismo, como é essa onda de extrema-direita, eles sempre estão voltados, embora também violem e suprimam direitos individuais, eles estão voltados prioritariamente para a supressão de direitos das coletividades. O fascismo histórico foi voltado prioritariamente contra os direitos da classe trabalhadora, os direitos que a classe trabalhadora havia constituído e poderia constituir a partir de uma prática revolucionária ou de uma radicalização, do desenvolvimento da prática reformista. Ou na ditadura militar brasileira, o golpe de 64, logo no início, né, na sua agenda imediata, teve intervenção em sindicatos e promulgar uma lei de greve que acabava com greve, teve ano na ditadura militar com 0 greves no país. Então, para além de toda a supressão, repressão e violência física contra indivíduos, tem um projeto de supressão e de ataque a direitos de coletividades, né? Especialmente, como eu disse, da classe trabalhadora, mas de outros grupos oprimidos, que essas relações elas estão condensadas. Mas eu não vim aqui para falar de dogmática jurídica, né? Então foi só uma introdução. Isso não é qualquer desinformação, essa desinformação politicamente motivada, ela não é a má informação, a misinformation, como já foi falado aqui amplamente, ela é desinformação, uma desinformação e que tem um conteúdo político, de direita reacionária, de extrema-direita, e que visa alterar a ordem social, a ordem política, num sentido contrário a direitos anteriormente conquistados ou direitos que podem vir a se conquistar. E eu vou lembrar aqui de Gramsci, que foi, né, acho que todo mundo aqui deve conhecer, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano, foi uma vítima do fascismo italiano, e na cadeia ele escreveu não só uma das maiores obras interpretativas sobre o fascismo, mas uma das principais obras históricas, se a gente for considerar da antiguidade até agora, da teoria política. Pelo menos se a gente for considerar no nível da variedade categorial, quer dizer, da quantidade de categorias que estão expressas na obra, são poucos os autores do pensamento político que tenham, né, uma riqueza de vocabulário categorial como de Gramsci. São vários, né, as expressões teóricas que ele desenvolveu a partir da realidade que ele estava estudando. O Gramsci ele diz que a dominação política ela é sempre uma combinação de coerção e consentimento, né? A coerção é a violência física, né, o poder das armas, né, aquela violência que ela é utilizada ou que tá latente. Ela tem uma base material também, ou seja, não é só a coerção armada das polícias, das forças armadas, dos tribunais, é também a coerção econômica, ou seja, do poder proprietário, porque a maioria dos trabalhadores voltam a trabalhar
no dia seguinte, não é porque foi alguém armado na casa levar para o trabalho, embora isso possa ocorrer em situações históricas ou nas margens do sistema, mas porque o trabalhador está privado dos meios de produção e os meios de subsistência eles são mercadorias e se não trabalhar e não receber o salário, né, morre de fome, eu tenho que buscar uma outra forma de sobrevivência. Então, a coerção armada é coerção econômica. E a hegemonia, que é esse consentimento, que é esse consenso, é a direção, é o processo de direção ideológica e cultural majoritária. Quer dizer, uma classe, um bloco histórico, um bloco de poder, ele se torna hegemônico quando as suas ideias são dominantes na sociedade. Isso se expressa institucionalmente em determinados aparelhos que o Gramsci vai denominar de aparelhos privados de hegemonia, o Althusser de aparelhos ideológicos do Estado, mas que podem ser de propriedade privada, propriedade pública, isso não faz diferença, né? Porque o Gramsci vai ressaltar privado no sentido porque está atuando na sociedade civil, não mesmo que possam ser de propriedade do Estado, e o Althusser está falando do Estado para dizer que isso é um poder ampliado do Estado, embora eles não possam ser vistos como correias de transmissão, eles são eles próprios, esses aparelhos, embora reproduzam uma ideologia dominante, eles são espaços de disputa e disputa ideológica, sempre. Então, como aparelhos de hegemonia, desde aparelhos tradicionais, como as igrejas, como o sistema escolar, como jornais, como a televisão, e as plataformas também digitais, de internet, cumprem esse papel, né, de produção e reprodução da ideologia, que, assim como a coerção, também tem uma base material. Quer dizer, esses aparelhos eles reproduzem um acúmulo, né, dessa produção de hegemonia e é uma propriedade sobre esses bens. Então, eu fiz essa exposição para lembrar que toda luta por poder numa sociedade, em qualquer sociedade moderna, é sempre uma luta sobre quem controla os aparelhos de coerção e sobre quem controla os aparelhos de hegemonia. Num Estado que se pretende um Estado de direito, essa disputa ela é regulada e é limitada pelo direito, né? E a sucessão de quem governa também é regulada e limitada pelo direito. Mas, seja qual for a natureza do Estado, a disputa do poder é sobre sempre quem controla os meios de coerção e os meios de hegemonia. E o direito ele pode ou não limitar esse exercício da dominação política de acordo com o tipo de Estado existente. E aí, eu vou lembrar aqui, falar um pouco do direito como forma social, né? O direito ele tem uma dialética própria, porque o direito ele é uma prática social, que tanto é uma expressão do poder, então o direito é poder, como o direito ele é também um meio de limitação do poder, né? Se ele for um direito real, ele é também uma limitação do poder, ele não é só o poder puro. E aí é um erro, né, por exemplo, que eu considero de análises inspiradas em Foucault, como Agamben, que vai ver o direito como igual a poder. Não é a mesma coisa de um poder que se exerce a partir de uma autorreferência jurídica, porque o direito ele tem que... Isso o próprio Engels vai escrever isso. O direito, para cumprir a sua função, ele tem que apresentar uma lógica própria, né? Uma lógica própria que ele se diferencia de outras formas de praxes sociais. E esse direito, no Estado de Direito, no Estado que se pretende de direito, ele pode limitar os meios de exercício dessa coerção física, né, da coerção armada. A lei ela vai estabelecer, ela vai expressar a soberania de um Estado nacional sobre um determinado território, mas ela vai estabelecer limites, né, que o Estado não pode sair catando um cidadão, torturar e matar. Isso acontece, mas isso, no Estado de Direito, isso é considerado formalmente uma ilegalidade e se deve, né, quem comete isso deve ser sancionado, embora, claro,
a concretude disso depende também de lutas sociais, de lutas que são interpretativas. A coerção econômica também, porque o direito, como eu disse, ele é a expressão do poder, ele é a limitação do poder. Então, se a gente pensar na base econômica, não existe capitalismo sem a forma do Instituto da Propriedade Privada dos Meios de Produção. Então, isso é garantido pelo direito no capitalismo. Mas esse mesmo direito no capitalismo, ele vai reconhecer que esse trabalhador, ele é um trabalhador juridicamente livre que é capaz de estabelecer relações contratuais, de estabelecer contratos de compra e venda da sua força de trabalho. E aí os limites, né, dessa coerção, seja física, seja econômica, ela é objeto de disputas. Por exemplo, eu falei do Instituto de Propriedade Privada, falei do contrato, isso tudo a lei pode estabelecer que a propriedade privada ela tem um uso social, pode estabelecer que determinadas coisas não podem ser apropriadas, que determinadas coisas devem ficar fora do mercado. O direito pode limitar a exploração. A exploração ela só pode se dar no limite de tantas horas, em tal intensidade, a partir de tal idade, né? Tudo isso, claro, como eu disse, são objetos de lutas e de disputa, mas é sempre essa dialética em que o direito tem que ter algum... Ele só cumpre uma função ideológica de dominação se, em alguma medida, ele é reconhecido, como disse o historiador Thompson, para ele dominar ideologicamente, às vezes ele tem que ser justo também, porque se for flagrantemente injusto sempre, em todos os casos, não vai dominar ideologicamente ninguém, porque não vai ser visto como um embuste total. Então, da mesma forma que a coerção, como é um meio, como é uma forma do poder, né, um atributo do poder, ela é limitada pelo Estado de Direito, a hegemonia, o exercício da hegemonia também, ela é objeto de disputas sobre a sua limitação. E aí entra, por exemplo, quando se decide que empresas não podem financiar campanhas eleitorais porque empresas não são eleitores. Isso está limitando o papel, a força do dinheiro na disputa ideológica. Na luta por regulação dos meios de comunicação, da regulação econômica antimonopolista, e o Marcos Schneider aqui ontem lembrou que, apesar da nossa luta aqui contra o que acontece nas plataformas digitais, a gente não pode esquecer essa luta anterior também, né, é uma limitação aí do direito à propriedade, à apropriação e o acúmulo desses meios de produção de hegemonia, e isso se aplica também, claro, né, ao que a gente enfrenta hoje em relação às plataformas digitais, que claramente elas são aparelhos de hegemonia, de direção cultural, de direção ideológica, mas trazem novos desafios, né, desafios novos, que, como disse a companheira que me precedeu, Helena, né, o capitalismo está se transformando, e ele se transforma também pelo desenvolvimento das forças produtivas, os meios técnicos eles se transformam, e isso também entra em choque com as relações sociais. Então, por exemplo, com a globalização neoliberal, a gente tem uma compressão do espaço-tempo, né? Com a internet e esses meios, essas plataformas, isso é alçado a um nível muito maior do que quando essa globalização começa a se intensificar nos anos 80, né? Ela entra em contradição, essa compressão do espaço-tempo, ela entra em contradição com as temporalidades tradicionais das decisões da democracia e das decisões do direito. Então, são contradições que se colocam, né? E como o processo democrático e como o direito vai lidar com essa contradição? Vai lidar com essa contradição de uma maneira liberal, deixando com que escape a qualquer controle democrático ou jurídico, ou vai estabelecer limites? Porque também o direito ele é uma forma que pode limitar, que limita de alguma maneira o poder, mas o poder ele sempre está em luta para escapar dessa limitação. Especialmente no capitalismo monopolista, os grupos monopolistas eles se sentem fortes o suficiente para interagir diretamente com os governantes, né? E isso
chega a níveis, né, se desenvolve ainda mais com a globalização neoliberal, porque isso sai, inclusive, da esfera nacional, né? Muito desprestígio dos sistemas políticos pelo mundo é porque a globalização neoliberal fez com que decisões importantes, grande parte das decisões fundamentais sobre a vida das pessoas comuns, tenham sido extraídas dos processos democráticos, do Estado de Direito, são colocados em salas, muitas vezes supranacionais, onde estão políticos, onde estão tecnocratas, onde estão oligarcas financeiros e oligarcas capitalistas de outros ramos. Então, a luta da democracia é pela limitação do poder, e o poder está sempre lutando para escapar, e é sempre uma história de avanços e de regressões, de emancipações que são sucedidas por fases históricas de desemancipações, não é? E nessa realidade atual, como, né, até foi colocado na mesa anterior, o Marco ontem, a gente tem essa realidade dessas empresas que elas próprias, pela sua propriedade, elas estão fora do controle nacional. Elas são as principais dessas empresas, são quase todas empresas que estão sediadas num determinado país, que é os Estados Unidos, e que servem, né, aos interesses geopolíticos desse país, que transferem renda para esse país e que servem esses interesses geopolíticos, né? Porque é um imbricamento dos grandes grupos econômicos com o capital. Mas o que eu queria aqui chamar a atenção para vocês é que, apesar desse contexto econômico, desse contexto técnico, e que já foi colocado aqui pelos que me antecederam com muito maior conhecimento, a gente tem uma questão que é uma determinada corrente de pensamento em vários países, inclusive no Brasil, tem se mostrado mais disposta e mais capaz de usar esses espaços como espaços de disputa de hegemonia. E por mais que, como até disse o Casal ontem, essas plataformas elas criam uma realidade falsa própria, né? uma realidade reduzida, acho que foi o Sérgio Amadeu que falou ontem, a disputa de hegemonia continua existindo. A gente vive hoje no Brasil um processo de disputa de hegemonia. O país está dividido, né? Nós vencemos a eleição por pouco, né? Eu não me arrisco a dizer, essa disputa por hegemonia está indefinida. O que a gente tem é que um lado tem demonstrado mais vontade, mais vigor nessa disputa. Nos Estados Unidos também, né? Isso está disputado. E, claro, isso é de conhecimento de que a própria estrutura técnica ela favorece as opiniões emotivas, extremistas e tudo mais. Mas elas, não necessariamente, elas precisariam ser de extrema-direita, né? A luta contra a fome é uma luta capaz de mobilizar afetos, de mobilizar emoções, que serão emoções justas. E aí, por que a extrema-direita, então, é quem tem conseguido ter esse sucesso? Um que a gente vive, né, como eu descrevi, a globalização neoliberal, ela gera uma crise de prestígio dos sistemas políticos, né? Então, a gente vive aquilo que o Gramsci ele chamou de crise de autoridade ou crise de hegemonia, que está na relação entre representantes e representados, e esses movimentos reacionários eles são formas de recompor a hegemonia, de refazer uma nova hegemonia de classe, quer dizer, as frações mais agressivas, reacionárias, racistas da classe dominante buscam recompor um processo, e negacionistas também da mudança climática, buscam recompor uma hegemonia de classe. Então, a gente vive isso. E a gente vive o processo de... Né, é análogo a essa categoria de crise de legitimidade, crise de hegemonia, né, crise de autoridade, que a gente falar, um processo de alienação política. E aí eu faço menção aqui, não vou poder desenvolver, um texto do Franz Neumann, em 1954, o Marco gosta muito desse texto, a gente conversa sobre ele, que ele é um texto que está bastante atual. Ele mostra como uma sociedade dividida em classes é uma sociedade de alienação, é uma sociedade de medo. Então, sempre as pessoas estão com medo. Medo de perda das condições de vida, perda de condições relativas de status conquistados. Em momentos de crise, essa crise ela aumenta. E é tanto, né, de empobrecimento, da segurança física e de algum status relativo, né, algum privilégio. Né? Esse termo
não sei se ele é o mais correto, mas uma vantagem de status relativo, e isso explica, em parte, porque, né, eu acho que explica, em grande parte, porque os movimentos de extrema-direita eles são hegemônicos no Brasil e nos Estados Unidos entre os homens. Se a gente pega as pesquisas eleitorais para o Trump e para o Bolsonaro em 2022, uma ampla maioria de homens declarando voto na extrema-direita. Então, essa reação, não é, né, reação mesmo, né, como algo reacionário, e isso se liga. Isso pode ficar nesse medo como algo passivo, mas ele se torna ativo quando ele se liga à alienação política. Quando o sistema político chega a um nível de desprestígio em que esse medo, esse sentimento, ele é captado por uma liderança carismática, por processos de identificação. E vai ativar, claro, os processos de alienação psicológica, tem uma discussão, né, psicanalítica nesse texto, para ter uma identificação, uma regressão do eu. Então, a gente vive isso, esse processo dessa combinação de alienação social, de manipulação do medo e de alienação política, né? Mas ela não é igual em todos os países. Mas por que isso acontece no Brasil? E aqui, só para finalizar, a última questão eu não vou abordar, a gente pode ficar no debate, mas eu queria me ater ao ponto 2, porque isso é diferente de país para país. Por exemplo, a extrema-direita, a direita reacionária, ou esse termo populismos de direita, o populismo de extrema-direita, eu sei que essa palavra ela traz problema, mas eu uso populismo no sentido de uma direita que tem um discurso de apelo popular e faz uma divisão povo-elite, claro, de maneira manipulatória, e que é algo mais amplo do que o fascismo, né? O fascismo, nem toda direita reacionária ela é fascista, embora eu quero deixar claro que eu considero a variante brasileira dessa onda como uma forma de fascismo, porque busca um paramilitarismo, buscou um paramilitarismo militante de massas, que é uma característica armado, né? Que é uma característica essencial do fascismo. Mas ela é diferente de país para país. Nos Estados Unidos e Reino Unido, é uma reação de frações da classe dominante a uma decadência imperial, né? O America First do Trump. Na França e na Itália, é uma manipulação da insatisfação das massas em relação ao neoliberalismo. Então, tem vamos dizer, uma demagogia econômica, um discurso aparentemente classista, que quando chegam no governo, como se chegou na Itália, isso é rapidamente abandonado. Mas essa base, aqui no Brasil, a gente saiu de uma ditadura militar há 30 e poucos anos atrás, uma Constituição que ampliou direitos. Se a gente pega, por exemplo, a evolução de IDH do Brasil, é impressionante como o IDH do Brasil melhora depois da Constituição de 88 e como melhora depois a partir do governo Lula. Quer dizer, o número de municípios que tem um IDH muito baixo, ele se torna mínimo, né? Enquanto era a maior parte do município brasileiro tinha um IDH baixo ou muito baixo antes da Constituição de 88. No Brasil, nós tivemos então conquistas materiais expressivas. Então, por que a extrema-direita, depois de ter feito um governo desastroso, que não tem nenhuma conquista real a apresentar, esse sentimento ele se mantém tão resiliente em uma parte grande da população e uma parte das massas trabalhadoras? Claro, a gente pode sair pela explicação da psicanálise. O Freud fala, no texto dele, Luto e Melancolia, ele fala, quando tem um investimento libidinal, as pessoas naquele investimento elas resistem a se desfazer daquela energia, né? Abrir mão daquela energia. Ou seja, falando numa linguagem vulgar, as pessoas custam admitir que se meteram numa roubada amorosa, então ficam insistindo naquilo muitas vezes. Mas também isso não explica muita coisa, porque só está dizendo assim de que isso vai durar alguma coisa, não porque começou e porque se tornou tão forte. O que eu tenho como hipóteses é que o Brasil ele tem as seguintes contradições. O Brasil é um dos países com uma das maiores desigualdades sociais do mundo, e isso permanece. Se a gente pega pelo coeficiente Gini atualizado, o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Em 7º está Belize,
os 6 primeiros são países do sul da África, com a África do Sul em primeiro lugar, para a gente ver o que foi, o horror que foi o colonialismo inglês e holandês na África. São os países mais desiguais até hoje. Claro, o coeficiente Gini tem questionamento, se a gente for ver lá na tabela do centro de dados lá que o Piketty usa, a gente vai ver que entre os grandes países capitalistas, pega Brasil, Índia, Colômbia, México, esse índice de igualdade está aproximado, então não é nenhuma coisa de ranking, quem é mais desigual. O Brasil é muito desigual, mas o Brasil é um país muito desigual, onde se desenvolveu uma sociedade civil complexa, né, variada, e onde nós temos uma Constituição avançada. Então, há um déficit aí de expectativas criado, né, entre a realidade dessa desigualdade, que, embora... que essas conquistas não conseguiram reverter, embora elas tenham sido importantes, o Brasil continuou um país muito desigual. A gente tem também um problema aí que foi, em maio de 68, foi utilizado, né, o problema da inflação de diplomas. Né? Você tem uma elevação do grau de escolaridade que é mais rápido do que o ganho de renda do trabalhador. Então, a gente vê durante o período lá, do melhor período do governo Lula, tem pesquisa que vai mostrar que a média dos empregos criados estavam, né, a maior parte dos empregos criados, um salário mínimo e meio. Eu não estou querendo subestimar essas conquistas, mas só estou dizendo que o Brasil continua muito desigual e continua com um déficit gigantesco entre a Constituição, as promessas da Constituição brasileira e essa realidade. E, no momento de crise, né, isso gera uma confusão. Um outro problema que... E, é claro, eu não estou dizendo que o problema é ter uma boa Constituição. O problema é manter a desigualdade social. Então, creio que é um problema social de fundo que nós temos, acho que explica, em grande parte, porque no momento de crise. Agora, é claro, porque também nós tivemos... Outros países têm isso, né? Mas aí tem uma desigualdade grande, mas ou tem uma sociedade civil menos complexa, ou são regimes autocráticos, então isso é controlado pela repressão, ou ainda não teve um tempo histórico de ter uma decepção em relação à democracia ou em relação a forças de esquerda, que são os depositários históricos das esperanças de mudanças sociais. Então, o fascismo, por exemplo, do passado, ele vai surgir nos países em que tem uma experiência democrática com tempo suficiente para que parte das massas tenham se decepcionado com a democracia e tenham se decepcionado com a esquerda. Eu não estou entrando no debate de que essa decepção, em grande parte, ela foi manipulada, teve a propaganda, não estou entrando nisso. Eu estou partindo de uma constatação factual de que tem esse período de uma parte das massas, elas se separam, né, do que seriam os seus representantes, e passam, e uma nova direita ela vai canalizar uma imagem de rebeldia, e eu entendo que a gente vive isso no Brasil. Um outro dado, um outro elemento, uma determinação importante é a estrutura urbana da América Latina. A América Latina é a região do mundo mais urbanizada e com maior criminalidade. Então, o problema da segurança, que é um problema... Muitas vezes, os setores democráticos do Brasil, a esquerda ela tende a minimizar o impacto que isso tem nas massas trabalhadoras, o problema da insegurança. Né? Aquele que conquistou o pouco que tem por muito trabalho, ele tem muito medo de perder aquilo pouco que tem, de perder a sua vida. Isso gera problema de legitimidade. Isso já está lá atrás em Hobbes, que vai falar que a primeira obrigação do soberano é garantir a vida dos súditos e que a rebelião ela se torna legítima quando, inclusive o tiranicídio, quando o súdito rompe com esse pacto. E outro elemento que a gente tem dessa resiliência é um processo rápido, e já finalizando, um processo rápido que a gente tem no Brasil de mudança religiosa. E aí não é pela natureza, eu não estou querendo entrar no discurso teológico dos neopentecostais, mas são igrejas que têm ligação com os Estados Unidos e têm, claro, uma influência do debate interno dos Estados Unidos aqui no Brasil. Mas não é só isso, isso cria uma nova elite, que é uma elite desses proprietários de igreja, e que, claro, eles sempre negociaram com os governos de plantão, mas que tomaram uma decisão política de se aliançar com essa extrema-direita e ver aí uma oportunidade de ter um ganho maior de poder do que tinham nessa relação subalterna que tinham com os governos democráticos anteriores. Desculpa por ter passado do tempo. Muito obrigado.
Bom, agradecer ao Marcos por essas reflexões, né, tão interessantes, pelo prisma do direito, atravessando algumas das temáticas que a gente já abordou ontem e hoje aqui ao longo da conferência. E antes de passar para a palavra, né, para as perguntas do público, eu queria trazer também algumas considerações a partir de algumas dos pontos de fala do Marcos, né? Bom, a gente sabe, e entrelaçando um pouco com o que a gente ouviu, né, ontem e hoje, né, ao longo desse momento. É evidente que esse excesso quantitativo de mentiras e de meias-verdades, né, que circulam nesse chamado ecossistema digital, ou ainda, se a gente quiser trazer isso um pouco para uma ponte conceitual mais da ciência da informação, falar em regime de informação, promove uma mudança qualitativa do debate público, né? E, nesse sentido, recuperando um pouco do que você diz desse contexto de ascensão da extrema-direita, no cenário informacional brasileiro, um ponto que eu destacaria é essa supressão ou relativização de alguns direitos fundamentais no âmbito de um regime de acesso à informação, como no caso do direito de acesso à informação propriamente dito. Então, especialmente em momentos autoritários, né, como a gente recentemente vivenciou ao longo do período Bolsonaro, a quebra de protocolos e de normas que asseguravam o acesso à informação pública, né, essa informação íntegra, de qualidade, confiável, reforçou uma série de negacionismos, né, como a gente pôde ver em diversas instâncias, né, meio ambiente, né, saúde, várias mesmo, né, e discursos antidemocráticos. E aí eu me refiro mesmo à subrepção do direito à informação previsto na Constituição Federal de 88 e na própria regulamentação da Lei de Acesso à Informação brasileira, que a gente pôde vivenciar, especialmente, né, com maior desgosto, né, entre 2019 e 2022. Um momento em que ações e políticas informacionais do governo federal, né, intencionais, né, foram manifestamente orientadas para um projeto sofisticado, né, autoritário de deteriorização, eu falo muito rápido, quando eu falo devagar eu me complico, da esfera pública, né, deteriorar a esfera pública e produção institucional da ignorância, né. Esse tipo de projeto ele poderia ser caracterizado seja pela restrição de acesso à informação por meio do aumento dos sigilos à informação pública, pelos apagões de dados ou lacunas informacionais, né, ou pela corrupção efetiva da informação pública. E, nesse último caso, a gente incluiria o próprio caso da desinformação, que a gente tanto abordou, né, ao longo dessa conferência e ainda vai continuar abordando, né, pensando a corrupção da informação como uma prática corruptiva da verdade em si, né? Então, para além da desinformação, eu gosto sempre de destacar o sigilo, que é um ponto de pesquisa de interesse meu, da minha tese, né, da minha pesquisa de doutorado, né, praticamente alicerçado em dois aspectos, né, o crescimento quantitativo da prática do sigilo, né, no âmbito do Poder Executivo Federal na última década, né, e o aumento da projeção da temática mesmo, né, nessa última década, diante da própria percepção da sociedade civil, né, o aumento de casos, de episódios durante o governo Bolsonaro. A gente teve cerca de mais de 22 episódios que a gente conseguiria pontuar, e o próprio acompanhamento, o monitoramento desses casos de abuso, né, do uso do sigilo, ou de desvirtuamento, né, esse monitoramento feito por organizações da sociedade civil de acompanhamento da transparência pública, como a Fiquem Sabendo, a Transparência Internacional, enfim, diversas. Então, de modo amplo, e para passar adiante, né, essas formas estratégicas de ocultar e revelar informação, né, praticadas por esse Estado brasileiro ao longo desses últimos anos, né, tanto por conduta de omissão ou por ação propriamente, chama a nossa atenção por essa forma de manipulação da informação de várias formas diferentes, né, trazendo diferentes vieses e, de alguma maneira, em constante tensão com algumas premissas democráticas que são pontuadas aqui, né. Sobretudo, esses efeitos políticos e institucionais, eles são percebidos na sociedade de diversas formas, né. A gente poderia
pensar em inúmeras formas, mas especialmente destacar realmente a desinformação digital em rede, né? Nesse contexto atual em que nós vivemos, e como ela afeta a coesão social, né? Como as polarizações podem ancorar narrativas, muitas vezes delirantes e perturbadoras de juízos e afetos, né? E, por último, ainda que o direito à informação não seja necessariamente transformador da realidade, por isso que eu pensei no direito aqui de acesso à informação para fazer uma ponte com o que o Marcos colocou, vale lembrar que ele certamente é a base para qualquer reivindicação consciente de mudanças, né? O que nos leva, de alguma maneira, a pensar uma relação de complementaridade entre o direito de acessar a informação, né, pelo cidadão, e a contrapartida do Estado, né? O Estado tem uma contrapartida nisso, que é o dever de informar. Então, mais ainda, esse dever do Estado de informar, ele deve ser o de fornecer uma informação de qualidade. E aí, fazendo um paralelo, uma ponte com o que os documentos recentes da ONU sobre integridade da informação nos trazem, né, uma informação precisa, consistente, confiável, né, nesses termos da ONU. Razão pela qual é necessário que o direito de acessar a informação seja discutido hoje cada vez mais próximo, né, não só paralelamente, mas conjuntamente dessa noção, dessa nova releitura, né, digamos assim, do conceito de integridade da informação por uma perspectiva conceitual da integridade da informação, seja ela funcionalista ou mais estruturalista, como o próprio professor Casal coloca, mas também por distintas áreas do conhecimento científico e também alguns setores da sociedade. Queria trazer esse ponto. E, nesse momento, abrir para perguntas e colocações. Vamos lá. Alô, teste, som. Tá. Eu sou Marco Schneider, né, do IBICT, da UF, do Baobá, e várias outras siglas correlatas. E eu queria fazer uma pergunta para o Marcos sobre o ponto 3 da sua fala, que exatamente foi o que ele não abordou, mas que nós, né, por acaso, nós três, eu e os dois, apresentamos um trabalho recente no ENANCIB, que é o Congresso Nacional de Ciência da Informação, sobre isso, chamado Integridade da Informação... Não, Liberdade de Expressão e Integridade da Informação. Originalmente, a ideia é que não era E, era para ter um versus, um X, né, para sugerir a oposição. E o próprio Marcos falou, não, mas não há uma oposição. Eu falei, pois é, não deveria haver, mas parece que há. Ele, tá bom, então vamos dizer isso no argumento, mas não no título, porque o título pode sugerir... Ele me convenceu de que o título deveria ser esse. Eu gostaria que você discorresse muito brevemente sobre por que você... Os argumentos que você usou para me convencer disso, que foram muito bons. E aí ele foi, a partir da legislação brasileira, assim, como ele disse agora, o direito substantivo, né, demonstrar que não há contradição necessária, né, que são coisas que podem ser complementares, mas isso não é óbvio. Isso não é óbvio, considerando o fato de que todos os fascistinhas usam a liberdade de expressão como salvo-conduto para falar suas asneiras, seus absurdos. Isso era uma prática dos nazistas antes de chegarem ao poder na República de Weimar. Era sempre que eles eram acusados de estarem proferindo absurdos, eles diziam, ou, né, barbaridades, eles diziam, mas vocês não defendem a liberdade de expressão, eu estou exercendo a minha. Com um cinismo abominável e do qual esses caras estão se aproximando muito hoje. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Boa tarde, eu sou doutoranda lá da Fiocruz do ICICT. E, professor, gostei muito da sua fala, a pergunta, né, que você ficou mais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da cidadania, né? Porque tudo isso que você falou me instigou muito no sentido de que o mundo, basicamente, está sendo controlado por empresas privadas, né? Que têm os seus interesses privados de acúmulo de capital. Então, assim, eles não têm interesse em questões democráticas. Isso não, e, como a gente fala aqui, não tem interesse, inclusive,
no que significa para o Brasil, no que significa para a população enquanto cidadania, e sim com eles como consumidores, né? A gente apenas como consumidores e não como cidadãos com direitos. Então, como você falou, o neoliberalismo é uma supressão de direitos da coletividade, né? Pensando muito mais o individualismo. Saiu, inclusive, uma notícia esses dias falando dos os empreendedores de tecnologia que querem criar países e substituir a democracia. Então, assim, é meio que parece uma loucura, mas eles são assim detentores dos meios de produção, né? Um acúmulo de capital gigantesco, e eles têm ideias mirabolantes e algumas, inclusive, colocadas em prática. Eles, enfim, a questão da informação, quanto que eles têm dos nossos dados, tudo isso é uma realidade imposta, e eles têm outras grandes ideias, né, que eles querem colocar em prática, inclusive novos países. Então, assim, imagina um país, né, que não seria já implementando uma ditadura, né? Porque se eles vão criar países, eles são empresas privadas, enfim. Então, eu queria que você falasse como que a gente pode pensar um caminho que vá mais para o lado da cidadania, né? O que a gente faz nesse contexto de tudo que você está falando, do neoliberalismo, da supressão de direitos, desses meios de produção que tem todo esse capital e ideias mirabolantes. E eu acho que tudo isso, a gente pensa que a Constituição de 88, que é apelidada de Constituição Cidadã, e a gente só retrocedeu. Parece, né, que o que está acontecendo mais um retrocesso. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre cidadania, como a gente pode ver, né? Obrigada. Posso por aqui? Eu ia evitar falar, mas o Marcos já falou também, né? Então abriu aqui. Com licença. Mas é porque eu fiquei muito provocada mesmo. Tenho muito acordo com a forma como você desenvolveu o problema e queria acrescentar, talvez, 3 questões rápidas. Primeiro, assim, quando a gente fala na mudança da capacidade do Estado de responder, em geral, a gente pensa na moeda, né? Em questões mesmo de, enfim, política financeira, ou políticas públicas que o Estado conseguia ofertar para a população, e ele vai perdendo essa capacidade. E aí, acho que o nosso papel, desde a comunicação, é acrescentar exatamente a incapacidade do Estado também em relação à própria comunicação. Porque antes ele tinha um controle, uma capacidade de fazer essa gestão, aí a gente pode pensar na Globo com a ditadura militar, ou mesmo com os governos posteriores, que era muito mais próxima. Então, também tem essa dificuldade do Estado dar conta de ajustar essas demandas no plano da cultura, né? E acho que a coisa das plataformas ela é muito funcional para isso. Nesse sentido, o que eu penso, na complementação dos teus caminhos de resposta, né, do problema, é que essa mudança nas formas de mediação social também favorecem a lógica da desinformação. E não à toa, quando a gente mapeia, né, os grupos de WhatsApp, etc., sempre tem desinformação sobre o STF, desinformação sobre a mídia. Então, é uma lógica que apresenta uma certa superação das instituições clássicas da democracia liberal, né? São essas instituições sempre muito atacadas, e aí se estabelece quase que um contato direto entre o político, de extrema-direita, no caso, e a população, que passa a participar também diretamente, não por meio das instituições democráticas. Essa é uma segunda questão. E a terceira é que a própria informação ela muda, né? As formas como ela vai sendo manipulada, ela vai mudando com o tempo. Na economia política da comunicação, a gente trabalha com uma certa ideia, numa leitura de GPC, de que a informação ela tem a forma propaganda, a forma publicidade e a forma programa. A forma publicidade, a forma propaganda, em geral, ela não é acionada fora de momentos de crise. Mas, durante uma guerra, e a gente pode lembrar do texto do Mark Bloch, por exemplo, sobre isso, é a propaganda que impera. Então, não é a informação jornalística, racional, né? E acho que isso também ajuda a gente a pensar um pouco esse momento de como a propaganda ideológica é mais acionada num contexto de crise múltipla que a gente está vivendo. Muito obrigado. É o Felipe, novamente, aqui, do programa de Oncobiologia. Eu queria fazer uma pergunta, porque me ocorreu, na verdade, provavelmente parente do Marcos Schneider. Eu divido uma disciplina apoio o professor Daniel Schneider, do Centro de Tecnologia, não, né? Lá da UFRJ, aqui da UFRJ, do lado, né? E ele fala muito sobre um conceito que é evitação de notícias, evitação de informação. Eu queria ver se, de alguma forma, como que a gente consegue visualizar o que é, junto desse cenário, desse ecossistema aí de desinformação, o que pode ser evitação exatamente por questões de cidadania, por questões de
diversas aí de desafios do Brasil, enfim, desse excesso de informação. E uma outra questão era relacionada à desinformação com a textura ali dos territórios, porque acho que a desinformação no território da favela, por exemplo, ela ganha uma cor, ganha um contexto, ganha um cenário distinto, até mesmo de acesso à internet, porque você não tem, a operadora não te fornece dados suficientes, basicamente, para a rede social, e dependendo da sua aquisição lá de pacotes, né? Então, qual é essa textura do território, quando a gente pensa, e relacionando com o direito, né? A desinformação? Obrigado pelas perguntas. E obrigado ao Marco por me permitir falar do último item. Assim, ele em parte, ele já foi respondido logo de início, quando eu disse que coloquei que direitos individuais e direitos coletivos eles estão relacionados, e qualquer liberdade ela é uma individual, ela é uma liberdade social, não é? No direito francês tem um termo para isso, né? Esses direitos fundamentais são chamados de liberdades públicas. São liberdades públicas porque são liberdades que estão positivadas no texto constitucional, ou seja, são as liberdades garantidas publicamente pelo poder público, né? Que são conquistas e que estão positivadas, inscritas, não é? no direito público, né? Então tem essa expressão, liberdades públicas. Tem um texto muito bom de um autor que foi um cara, inclusive opositor da República de Vichy, o Jean Rivero, que tem um livro Liberdades Públicas, que é bem interessante nesse aspecto. Porque uma liberdade antissocial, né, ela é a liberdade da tirania, é a liberdade do fascismo, é a liberdade que está no Saló de Pasolini, a crítica que ele faz, que é essa liberdade fascista, né? Mas que não é uma liberdade, é uma liberdade oposta a qualquer conceito verdadeiro de liberdade. A liberdade ela é sempre social. Então, primeiro, assim, esse é o pano de fundo filosófico disso e que está em Hegel, né? O nosso, junto de Marx, nosso filósofo preferido, né? A liberdade é uma liberdade que está na sociedade, que está nas instituições, não é uma liberdade negativa em relação ao outro, né? Eu tenho a minha liberdade até o limite do que é o do outro. Não, essa é uma liberdade junto com os outros, com essa alteridade. Então, esse é o plano filosófico e que vai orientar a interpretação do que está positivado na nossa Constituição. Porque não é liberdade de expressão você utilizar o discurso para atacar, violar e suprimir outros direitos. Isso aí não é mais liberdade de expressão. Ou seja, ou não é mais uma liberdade de expressão que é liberdade pública, ou seja, que não é mais uma liberdade protegida pela Constituição, não é mais protegida pelo direito. Isso está, por exemplo, tem um caso clássico de 20 anos atrás, que foi o caso que foi julgado no STF, o caso Elvang. Eu discordo do STF em muitas coisas, mas essa decisão ela realmente é uma decisão paradigmática. Foi considerar, ele era dono de uma editora nazista no Rio Grande do Sul e que publicava livros negacionistas do Holocausto, livros antissemitas e de negação do Holocausto como um acontecimento factual. E o STF considerou que ele cometia crime de racismo e que esse controle ele não seria posterior, você não precisa esperar publicar, ter o efeito social, o dano daquilo, para ir sem proibir. Aquilo pode ser prévio. Eu entendo que a gente pode levar isso, estender isso ao que a gente vive, claro, nas plataformas digitais. Não precisa esperar o dano para proibir determinada ação. E se a gente entende que aquele discurso específico, nesse caso, um discurso racista, né, ele pode ser proibido de antemão, não poderia ser também uma ação deliberada de desinformação para suprimir o Estado de Direito como um todo? É claro que tem desafios no estabelecimento disso, né? De que a gente não pode confundir
a crítica, né, ao Estado, ao governo, inclusive a reivindicação de uma nova Constituição, de uma nova ordem social como ameaça. O problema é a ameaça, a violação de direitos e a ameaça violenta ao Estado de Direito. Na Lei de Defesa do Estado de Direito, coloca como crime, o crime é de tentativa de supressão do Estado de Direito, é tentativa de golpe de Estado, porque você não precisa esperar que o golpe de Estado venha sair vitorioso para tentar punir, até porque isso é inócuo. Você vai fazer um julgamento depois que a ditadura cai, né? Como na Grécia, lá, quando acabou a ditadura dos coronéis, eles fizeram um julgamento, né? Foram condenados por traição e pegaram prisão perpétua. Mas isso depois que a ditadura caiu. Enquanto o golpe está vitorioso, isso é impossível. Então, o tipo é tentativa. Então, a tentativa também considera ameaça. Então, ameaça ao Estado de Direito, ameaça de violência pelas redes sociais, ela pode ser facilmente enquadrada na lei que nós já temos, mas acho que ela poderia avançar para um tipo penal específico da desinformação contra o Estado de Direito, que ainda não é ameaça armada, mas é um ato de conquista da hegemonia, assim, tendo cuidado, claro, para que tenha uma técnica legislativa que não dê um poder, né, para o judiciário para estar criminalizando a crítica política, a crítica jurídica. Mas o contexto é esse. A ação contra direitos, ela não é uma liberdade, porque ela não é uma liberdade pública, ela não é uma liberdade social, ela é uma liberdade antissocial. Então, é mais ou menos a linha. Qual o nome da colega da Fiocruz? Thalita. Poxa, você colocou uma questão bem difícil, assim, qual a saída para a afirmação da cidadania, e aí eu vejo que a gente tem acordo, né, com o quadro, a gente tem, na verdade, esse contexto dessa globalização neoliberal. Ela subtrai decisões importantes para espaços que estão fora da deliberação democrática, ou seja, da deliberação da cidadania pelo sufrágio universal, pelo direito de associação, que as pessoas se associam e cobram, né, isso em vários lugares, né? Na Grécia, se venceu o plebiscito lá quanto ao ajuste fiscal, e isso não pôde ser cumprido porque a União Europeia, no espaço supranacional, disse que não podia, né? Agora, na França, o Macron, que gosta de dar lições sobre a Venezuela, ele perdeu a eleição e colocou um representante lá, né, do neoliberalismo, porque é considerado, né, de que não é permitida que a França insubmissa governe. Então, isso está, né? E isso explica, claro, isso está na base dessa alienação política, ou seja, desse desprestígio dos sistemas políticos. Esse desprestígio, ele é merecido, ele tem uma base real. O problema é que tem sido o populismo de direita, a extrema-direita, que tem capitalizado esse sentimento que é justo de revolta contra os sistemas políticos elitistas, oligarcos. O Rancière fala que nós não vivemos, falando de maneira geral, que nós não vivemos em democracia, nós vivemos em estados de direito oligárquicos, que é melhor do que o estado de exceção, mas que não é uma democracia. Então, a crítica é justa. O problema é que a extrema-direita ela manipula esse sentimento antissistema, não no sentido de emancipação, no sentido para tornar o sistema político ainda mais oligárquico, mais restritivo, mais corrupto. Aí, como fortalecer a cidadania, ou seja, como fortalecer os processos democráticos, né, de que os cidadãos possam decidir sobre as suas vidas, primeiro, reconhecendo que a cidadania ela é uma categoria abstrata, né? Por trás do direito de cidadania existem classes sociais, existe a desigualdade, existe opressão. Então, o caminho para usar lá uma expressão lá do Brecht, no texto dele sobre o rádio, é conectar
os oprimidos, né? É a união dos explorados e oprimidos, e considerar que a luta de cada grupo oprimido contribui para a elevação da consciência democrática geral e para a consciência emancipatória geral da classe trabalhadora. Acho que nessa linha, assim, mais do que isso, eu estaria sendo arrogante, né, de querer botar uma fórmula que eu não tenho. Sobre a colocação da Helena, eu estou de acordo, assim, de que a gente tem uma dificuldade, não só que é de meios de regulação econômica, mas de meios de comunicação, que tem a ver com essa própria decisão, que eu falei, de compressão, né, do espaço-tempo, e que, né, se choca com essas temporalidades que são da democracia, que é do direito. Isso, aí, mais uma vez, o populismo de direita resolve isso falando pelo Twitter, pelo X, né? As forças democráticas é o que a gente vai imitar, mas não é a mesma coisa, porque o Trump ele fala pelo X e ele conversa diretamente com Elon Musk, né? As forças democráticas não têm essa proximidade com os donos do capital. Então, como a gente buscar, claro, explorar o que dá para explorar nos meios existentes, mas como buscar os meios próprios de comunicação, né? E aí não sei, porque eu não sou especialista em comunicação, mas parece esse o caminho, assim, né, de buscar os meios próprios de conexão, né, entre os explorados. Outro ponto que você falou é desse contato direto, da crítica das instituições, e mais uma vez, em relação à resposta, o que eu comentei com a Thalita. Isso, a princípio, não é ruim, né? As instituições são merecedoras de crítica. Esse sentimento antissistema, o desprestígio em relação aos sistemas políticos, ele pode assumir uma forma autoritária, mas pode assumir uma forma democrática, pode assumir um conteúdo de direita, um conteúdo de esquerda. O problema não é a crítica a essas instituições, é que é uma crítica merecedora. Tem o Dimitrov, que foi o líder comunista búlgaro, líder da Terceira Internacional, ele tem um texto clássico de análise da ascensão do fascismo, que é um relatório que ele apresentou em 1935. E eu sempre cito esse trecho do relatório. E acho que é importante a gente lembrar disso para a gente baixar um pouco a bola, como a gente lida com a relação, com a aderência que as pessoas com a massa, parte das massas tem em relação a esse discurso, para a gente não cair num iluminismo ingênuo, achar que as pessoas acreditam porque elas são burras e é só a gente entrar e esclarecer que elas não vão acreditar mais. Quer dizer, tem alguma coisa que está falando para o coração dessas pessoas. E o Dimitrov, ele tem uma parte do relatório que ele vai dizer o seguinte: o fascismo ele não manipula apenas os sentimentos, os preconceitos arraigados das massas. O fascismo ele também cresce porque ele manipula os sentimentos de justiça das massas, inclusive as suas tradições revolucionárias. Então é isso. A extrema-direita, hoje ela manipula os preconceitos, muito, muito, mas ela também fala para algum sentimento, de maneira mentirosa, para algum sentimento de justiça, alguma revolta que tem alguma razão de ser. E, por último, evitação de matéria, eu não entendi. Tá. Agora, em relação à relação com o território, também é isso. Assim, a gente tem que sair, né, do espaço digital e ir para o espaço real. Ontem, na fala do Arthur sobre o livro dele, ele está falando disso, da base econômica de produção industrial que tem dentro do celular, de que aquilo não é só virtual, você tem lá a expropriação do ouro dos Yanomamis. Então, nessas redes sociais, elas têm também os grupos reais. Tem gente que está conectada, que não se encontra presencialmente, mas tem gente que se encontra, né? Eu vi algumas vezes, assim, de amigos meus, assim, moradores de periferia ou originários da periferia, e falavam durante a campanha de 2022, eu tenho um problema que eu sou o único aqui, eu tenho um problema no grupo de zap do futebol, porque eu sou o único que não sou apoiador da extrema-direita.
Então, assim, isso que eu falei do problema dessa captação do masculino pela extrema-direita, e que esses grupos são grupos que, muitas vezes, eles estão conectando pessoas que se encontram, que têm uma vida cotidiana, né, para além do espaço digital. Então, a gente tem que também tentar construir ocupar não só a internet, mas ocupar a vida cotidiana, né? A vida cotidiana, a vida dentro do trabalho, a vida fora do trabalho, né? As igrejas evangélicas crescem porque elas ocupam o trabalhador no tempo dele livre fora do trabalho. Não é só um espaço de reza e de fé, é um espaço de socialização, onde as pessoas se encontram, né? É isso. Bom, eu agradecer, passar aqui a palavra para a nossa mestre de cerimônias, para a gente desfazer a mesa, né? Desculpa aí se eu falei demais, gente. Não, imagina. Obrigada, Marcos e Bianca.